Com que objetivo educamos uma criança? Queremos que ela seja confiante? Queremos que ela seja insegura? Alô papai, alô mamãe, eu sou Sandra Popoff e hoje a proposta é conversar sobre a importância de ter clareza no objetivo que temos em educar uma criança. Veja, muitas vezes os pais, as mães, por estarem muito atribuladas, muito ocupadas, por não refletirem muito sobre a situação que estão vivendo no momento em que a criança apronta, digamos assim, eles reagem, são reativos, sem lembrar de que toda reação, toda comunicação feita diante da criança, seja com palavra, com olhar, com gesto, com intenção, com o tom de voz, vai ter um resultado. A criança vai absorver de alguma maneira. E será que tudo isso contribui para o objetivo que queremos? Dificilmente o pai, uma mãe quer ou tem como objetivo uma criança insegura. Não queremos que o nosso trabalho resulte em malefício à criança, mas infelizmente, muitas vezes, com muita frequência isso acontece. E eu vou contar para vocês 3 situações que eu presenciei. A primeira, eu me recordo que eu andava pelas ruas de uma cidade do interior, no sul do país, e ouvia com muita frequência as mães xingando os filhos. Eu não posso falar aqui o tipo de xingamento, é inapropriado, mas muitas vezes ouvi as mães gritando para os filhos, chamando eles de diabo, de demônio e coisas muito piores. Será que essa mãe é má e quer que o filho realmente seja algo tão ruim quanto o que ela proferiu? Eu acredito que não. A mãe foi reativa por algum motivo, uma situação que ela estava vivendo, porque talvez nunca tenha pensado realmente na importância de ter clareza no objetivo em pauta na educação da criança. Outra situação também parecida que eu presenciei algumas vezes foi no Nordeste, numa capital, em que as mães ameaçavam os filhos, chamavam de abestalhado, prometiam bater, e eu ficava refletindo, será que isso foi planejado, foi decidido fazer isso para se obter algum resultado? Também não. Provavelmente os pais não tiveram uma educação que pudesse prepará-los, né? Nós não temos escolas de pais. Os pais é no dia a dia, é no calor da hora que vão se fazendo, vão se formando e muitas vezes não, eles não aprendem regras mínimas de tratamento, considerando a dignidade da criança e o que vai resultar nela cada ação. Porque para a criança é um adulto que tem razão, um adulto que sabe mais do que ela, que está dizendo que ela é isso ou aquilo, e ela absorve como uma verdade inquestionável. Então, nessa situação de não ter a postura correta de ser o adulto da relação, muitas vezes os pais ficam oscilando entre a permissividade e a agressividade, o autoritarismo. Sem um meio termo, sem um equilíbrio, sem uma pausa para refletir. E essas coisas são muito tristes e não acontecem somente no âmbito da família, no lar. Muitas vezes acontecem também nas escolas. Durante as minhas trajetórias pelas escolas, em que eu levava um projeto literário chamado Alfabetizando a Emoção, eu pude perceber muitas vezes as crianças tendo um tratamento inadequado em algumas escolas. E uma delas me marcou muito,
porque havia uma tarefa, digamos assim, que os alunos iriam criar um super-herói. Cada um criou seu super-herói com algum poder, superpoder que eles queriam colocar, e teria a exposição de todos esses trabalhos. E quando um menino apresentou o trabalho dele, o seu super-herói, o poder desse super-herói estava na Bíblia. Ele disse que era a espada do super-herói, era a Bíblia. Então essa professora tomou o desenho da mão do menino e desclassificou completamente o trabalho dele e o seu super-herói. Ela disse que não poderia ser um super-herói que tivesse uma Bíblia. Será que nós refletimos o suficiente sobre o efeito das nossas ações e palavras sobre a criança? Se pensarmos de que há um objetivo em educar? A professora rejeitou o trabalho do menino e ainda humilhou a criança na frente de todo mundo. Eu era uma pessoa convidada na escola, e se ela se sentiu à vontade para humilhar a criança, dizendo que aquele trabalho não poderia ser aceito porque o super-herói tinha uma Bíblia como seu superpoder, o que essa professora não poderia fazer longe da vista de outras pessoas? Essa abordagem desrespeitosa é muito comum. E as crianças sofrem com isso porque elas ficam confusas, elas não sabem o que fazer nem o que está acontecendo. Quando não temos clareza dos objetivos que estão sendo trabalhados, a rotina pode ficar caótica, as ações aleatórias, e isso não é benéfico para a relação do adulto com a criança, da criança com ela mesma, com as outras crianças. Isso traz um prejuízo para a educação e para o ambiente todo. É um ambiente carregado, um ambiente tenso, em que a criança não se sente confiante. Ela não pode confiar e que ela está segura nesse ambiente. E ensinar uma criança que está se sentindo perdida é muito difícil. A criança começa a ter problemas de comportamento, problemas com aprendizagem e problemas com a autoconfiança também. Se pensarmos bem, a educação começa antes da criança nascer. Porque quando ela está no útero, ela ouve a voz da mãe, ela já capta a emoção da mãe. Ela também é influenciada pelo que a mãe come, pela higiene da mãe, pelo que a mãe absorve, né, do ambiente. Se a mãe coloca uma música para o bebê ouvir, se ela fala com o bebê, tudo isso faz parte da educação. Pense numa sementinha. Quando você pega uma sementinha, está ali todo o potencial para uma árvore, para uma colheita, para uma multiplicidade de situações que irão acontecer se ela receber o sol adequado, a água, o adubo, os nutrientes, não é mesmo? Mas se você abafar aquela sementinha, se colocar dentro de uma gaveta, se colocar um veneno em cima da sementinha, será que ela vai desenvolver o seu potencial? Não. A mesma coisa com a criança. Claro que ela já vem equipada com todo o seu potencial para ser uma pessoa saudável, uma pessoa que se expressa, uma pessoa segura, mas ela vai precisar sim. Ela vai precisar da empatia. A empatia é aquele solo fofo onde a criança vai se segurar para crescer. Ela precisa do respeito, ela precisa ser ouvida, ela precisa sentir que ela é cuidada e que ela é amada. Como uma sementinha, ela vai crescer, ela vai desabrochar e ela vai dar os seus frutos, as suas flores, o seu perfume. Quando os objetivos estão claros,
nesse ambiente de educar uma criança em amor, é bem mais fácil não se irritar por alguma situação que não saia conforme o pai, a mãe, o cuidador quer. Também é mais fácil não se frustrar, não se ofender com a desobediência da criança. Fica mais fácil também não castigar por qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer hora, sem que isso também tenha sido refletido antes. Na verdade, o adulto nunca deveria demonstrar raiva diante de uma criança, porque ela provavelmente vai pensar que ela é culpada de alguma coisa grave e que ela não sabe lidar. Mas é claro que a gente precisa corrigir a criança, né? Não dá para deixar a criança por ela mesma, solta, né? Pela própria vontade, fazendo o que quer. Nós temos que educá-la sim. Então a minha dica de hoje é o seguinte: sempre que você tiver que corrigir seu filho, sua filha, a criança que você cuida, comece elogiando algo que é dela, uma qualidade, de preferência não qualidade física, qualidade de algo que ela faz ou a presença dela. Depois sim, aí você fala o que precisa ser mudado, o que precisa ser corrigido, mas conversa com a criança, eleve a criança, fale afetuosamente para a criança os motivos por que ela não deveria se comportar desse modo ou daquele modo. Fale das implicações que ela terá por se comportar daquela forma e mostre a tristeza, a sua tristeza por ela estar fazendo um comportamento, estar apresentando um comportamento inadequado. O bom é falar logo de início: esse comportamento não condiz com uma criança tão maravilhosa. E a criança vai se elevar naturalmente e vai querer corresponder a essa forma de abordagem, a essa forma de comunicação que é positiva. O objetivo da educação é que a criança mesmo vá internalizando valores, vá internalizando esses comportamentos adequados no tempo certo, no tempo dela. Porque pense, se a criança simplesmente for forçada a obedecer de alguma forma, a conta não vai fechar. Em algum momento, quando o adulto não estiver por perto, o pai, a mãe, a professora ou o cuidador, ela vai fazer do modo dela o que ela quer, ela vai ser rebelde com aquilo tudo. E isso não é educação. Pense que a criança precisa se sentir pertencendo a algo bom. Essa identificação da criança eu chamo de pertencimento geracional. Nós precisamos mostrar à criança que ela não caiu de paraquedas, nem nós caímos de paraquedas. Tem gerações e gerações e gerações que nos antecederam e ela precisa conhecer isso, precisa saber de coisas boas que aconteceram e que propiciaram que pessoas viessem ao mundo, que vivessem até chegar a ela. E ela vai se sentir importante e ela vai corresponder a isso, porque uma criança que se sente amada e importante, dificilmente ela vai se comportar mal por vontade própria. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês o princípio que eu chamo de princípio D6. Às vezes a gente pensa em educação da criança com relação à escola, à igreja, onde outras pessoas vão ensiná-la o que ela deve fazer, o que é bom, o que está certo, o que está errado. Mas na verdade, a criança aprende
90% de tudo que vai utilizar na vida em casa, na família. E o princípio de D6 está lá em Deuteronômio 6, no capítulo 6. E diz assim, eu vou ler para vocês. No versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Esse é o padrão de ensino de Deus. Andando com a criança, conversando, sentada, andando, deitando, levantando, são muitos momentos para enriquecer a vida da criança, para abençoar a vida da criança. E falando em abençoar, tá aí um hábito muito bom que nós recebemos da cultura judaica, que também formou o nosso país, que é o de abençoar. Eu não sei se você pedia a bênção para o seu pai, para a sua mãe, mas eu tinha esse costume, porque fui ensinada assim, de pedir a bênção. Isso é muito bom, porque está ali um adulto querendo bem, desejando bem, da forma mais especial possível, que é invocando a Deus sobre aquela vida. Pense nisso, pense nessa forma de educar, no princípio D6, e defina bem os objetivos que você quer, porque é o adulto que decide. A relação não é simétrica, é assimétrica. Por mais que o respeito seja simétrico, né? A criança tem que respeitar o adulto tem que respeitar a criança. O que está por trás disso, do objetivo, de ter clareza do processo que está acontecendo, é do adulto. Então, que você consiga fazer isso, saiba quais são os objetivos. Como você quer ver essa criança daqui 10 anos? Como você quer ver essa criança adulta, pai de família, mãe de família, profissional? Será que essas palavras e essas posturas de hoje não vão influenciar na segurança que ela vai precisar ter? Confiança na vida, confiança em si mesma. É muito importante que ela confie na vida. E um ambiente tóxico em casa dificilmente vai propiciar isso. Então eu deixo aqui o meu desejo de que tudo vá bem no seu lar. Que haja paz no seu lar. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, questões que você quer que eu aborde aqui nesse momento de refletir sobre educação parental. E também prestigie, veja a descrição, tem vários livros que eu indico, livros meus também, e você pode apoiar esse canal adquirindo esses livros, recomendando, compartilhando esse conteúdo. Nós precisamos abençoar as famílias brasileiras. Estamos num momento bem difícil, um momento de colapso, de ruptura das famílias. E valores precisam ser resgatados, e isso começa em mim e começa em você. Eu posso contar com você, eu tenho certeza disso. Obrigada por assistir até aqui, um abraço e não esqueça, inscreva-se, compartilhe e me dá uma moralzinha aí com um like, tá bom? Tchau!